Olá, eu vou dar para você uma explicação sobre orações coordenadas. Primeiro, o termo coordenadas. Isso quer dizer que elas não são grudadas, elas não são tão dependentes das outras. Olha aqui, por exemplo, ó, ele chegou, abriu a porta. Essas duas orações, elas existem separadamente, tranquilamente, tá? Chegou, você pode dizer, ele chegou, ele abriu a porta. Elas são meio que independentes, elas estão coordenadas, elas estão seguindo uma coordenação de ideia, mas não são subordinadas. Elas não são ligadas para existir. Por exemplo, eu iria te ajudar se você chegasse cedo. Se você chegasse cedo, depende da outra oração para existir. Se eu falo solto, ó, se você chegasse cedo, fica solto. Por quê? Porque depende da frase primeira. Isso aí é subordinação. Aqui não, elas são mais independentes. Ele chegou, abriu a porta. Claro, está faltando um ele aqui que eu não vou repetir o ele, mas poderia colocar o ele. Ele chegou, ele abriu a porta. Está passando um trem na hora que eu estou explicando a matéria. Olha a frase. Ele chegou, vírgula. Vírgula. Abriu a porta. Não tem uma conjunção no meio aqui. Conjunção, sindeses, conjunção. Se não tem conjunção, sindese, a frase é assindética. A oração é assindética. Então nós temos aqui uma oração assindética. Vou colocar or, tá? É oração assindética. E outra oração assindética, tá? Por que assindética? Porque elas não têm conjunção, elas não são ligadas por conjunção. Bom de dar aula aqui que de vez em quando você pode brincar um pouco. Olha aqui embaixo agora. Ele chegou e abriu a porta. Tá. Ele chegou e abriu a porta. Então nós temos uma conjunção, um e. Aqui é uma oração assindética. Vou colocar O-R-A-S-S, tá? Oração assindética. Oração assindética. Aí, isso quer dizer que ele chegou e abriu a porta. Nós temos então uma oração que tem conjunção, tá? Se ela tem conjunção, então ela é uma oração coordenada sindética. Por que sindética? Porque ela tem conjunção. Sindética. O que? Aqui ela é uma aditiva, tá? Uma oração coordenada aditiva. Vamos falar agora dos tipos de oração, tá? Orações coordenadas. Nós temos as aditivas. Vai aparecer aqui, ó. Também aqui, ó. Aditivas, adversativas, alternativas, conclusivas e explicativas. Se você olhar aquela tabela de explicação que eu coloquei lá no grupo do WhatsApp, você vai ver que tem as conjunções, o e, o mas, o porém. O legal não é você saber por conjunção, é você saber por ideia, tá? Porque você não vai ficar decorando tabelinha de conjunção, né, meu filho? As primeiras orações que vamos analisar são as aditivas, tá? Carlos chegou e disse a verdade. Aqui nós temos duas orações, correto? Com o e no meio. O e é a conjunção. Carlos chegou, uma oração assindética. Eu vou colocar OA, tá? Toda vez que eu colocar OA é oração assindética. Ela não tem conjunção, entendeu? Oração assindética.
Tá. E disse a verdade. Bom, e disse a verdade, tem um ezinho aqui. Então tem uma conjunção, é uma oração coordenada sindética. Oração coordenada sindética. Eu vou colocar O, C, S, tudo bem? Não vou ficar repetindo. O, C, S é oração coordenada sindética. O que? Aditiva, porque adiciona uma ideia, tá? Aditiva. Eu estou adicionando, estou acrescentando uma informação. Embaixo, não só vi o ocorrido, como participei dele. Então aqui eu tenho conjunção aqui e conjunção aqui. Não só como, não só, mas também. Podia ser também. Aí as duas são orações, tá? Nós temos duas orações coordenadas sindéticas. Oração coordenada sindética. Estou acrescentando ideia. Aditivas, tá? Aditiva. Cuidado com a conjunção E, tá? Nem sempre ela é aditiva. A frase daquela música da Cássia Eller: eu sou poeta e não aprendi a amar. Esse E tem o valor de um mas. Então aí é uma adversativa, que eu vou falar agora na frente. É por isso que não é bom você decorar oração coordenada por conjunção, decorando a conjunção. Você tem que saber a ideia que é melhor. Aqui estão as adversativas, tá? Ele comprou, mas não usou. Então eu tenho aqui uma oração assindética, OA, e aqui uma oração com uma conjunção, então ela é sindética, oração coordenada sindética, ideia contrária, mas, porém, contudo, todavia, ideia contrária, então, adversativa, adversário, contrário, tá? Mesma coisa aqui embaixo. Ela viu o acidente, oração assindética, contudo não parou para ajudar. Eu não coloquei para ajudar, porque eu não queria colocar a frase embaixo, tá? Contudo não parou. Então, conjunção adversativa, oração coordenada sindética, OCS, adver. Oh meu Deus. Adversativa. As orações coordenadas alternativas, em geral, elas têm duas conjunções. Nem sempre, mas tem. E repetidas. Ou você me ajuda ou vou embora. As duas, então, são orações coordenadas sindéticas alternativas, tá? Oração sindética alternativa. Oração coordenada sindética alternativa. Ora ela chora, ora ela ri. Fica o sol aqui em cima, tem um sol iluminando aqui. Ora ela chora, ora ela ri. Então eu tenho ora ela chora, ora ela ri. Conjunção, conjunção, correto? Então nós temos oração coordenada sindética alternativa. Oração coordenada sindética alternativa. Vou escrever aqui em cima. Ó. Oração coordenada sindética alternativa. E o sol. Aqui eu coloquei a explicativa e a conclusiva na mesma lousa para ganhar tempo, tá? Agora tem dois sóis. Aqui tem um sol aqui, ó. Um sol aqui, ó. Cadê? Aqui. Não consigo apontar. Explicativa. Ele está chateado porque você não veio. Tá vendo, ó? Oração assindética. Porque você não veio. É a explicação do porquê dele estar chateado.
explicativa. Percebe que você não precisa ficar decorando as conjunções, tá? É a ideia, é só interpretar, é a ideia. Explicativa, explicação do porquê ele não veio. Porque ele está chateado. Porque você não veio, então ele ficou chateado. Eu não fiz o bolo, pois não tinha farinha, tá? Não fiz o bolo. Explicação, porque eu não tinha farinha, tá? Não tinha farinha, não fiz o bolo. Aqui uma oração coordenada, sindética, explicativa, tá? Agora, a conclusiva, você percebe que também tem pois, ó. Pois aqui, pois. Quando o pois está antes do verbo, ele é explicação, tá? Então ela é explicativa. Se o pois está depois do verbo, ele é conclusão. Então a oração fica coordenada, conclusiva. Está frio, conclusão, vista um agasalho, tá? Vista, pois, um agasalho. Então nós temos aqui uma oração assindética, vou escrever aqui, oração assindética, está frio, vista, pois, um agasalho, explicação, conclusão. Então, a oração coordenada, sindética, conclusiva. A casa é velha, portanto, ninguém quer. Conclusão. A casa é velha, conclusão, ninguém quer, tá? Portanto, aqui a conjunção que separa. Aqui eu tenho uma oração assindética. Opa, aqui eu tenho uma oração coordenada, sindética, conclusiva. Desculpa que o ângulo da lousa tá meio atrapalhado, mas eu acho que dá. Eu vou colocar um exercício para vocês lá no grupo do WhatsApp. Vou colocar também uma explicação e tô aí no plantão, se precisar, tá? Se mandar recado em qualquer outro horário também pode mandar. Valeu, beijão.